queria compartilhar com vocês um pouco a respeito comer de Cristo, o início da vida eterna. Muitas das vezes, irmãos, a gente se pega, ou até nós somos ensinados dentro de um outro contexto religioso, que a eternidade nós só vamos desfrutá-la quando nós morrermos e estivermos com o Senhor na glória. Que a eternidade nada mais é que um plano espiritual onde nós vamos realmente nos encontrar com Ele e ali nós vamos ver realmente do que se trata ser eterno, do que se trata de uma vida eterna e até mesmo conhecer quem é o Senhor diante dos nossos olhos naquele grande dia, não quando Cristo voltar, mas quando nós fecharmos os nossos olhos, quando nós não estivermos mais aqui. E fato é, irmãos, que muitas das vezes as pessoas estão lançando a sua... como é que é o nome da palavra em português, meu Deus? A sua esperança num futuro distante. Um futuro distante onde um dia eu vou me encontrar com o Senhor na glória. Um dia eu vou para a vida eterna. E ficam buscando uma vida santificada na face da terra para que eles um dia possam ser levados pelo Senhor ou dormir no Senhor para experimentar do que seria essa vida eterna. Mas nós estamos aprendendo, irmãos, nessa estação apostólica, aonde o Senhor tem derramado do entendimento apostólico. Muitas igrejas estão se levantando como casas apostólicas, no entendimento apostólico. E nós estamos entendendo que essa realidade eterna é uma realidade onde nós estamos desfrutando dela hoje no presente. Não estamos mais aguardando algo que vai vir acontecer, mas que já aconteceu e que nós temos acesso hoje. E o que é? Estar em Cristo e Cristo estar em nós. E como se dá isso? Através de comermos de Cristo. E nós vamos aprender um pouco hoje do que é nós comermos de Cristo para então desfrutarmos desse início, digamos assim, do que é a vida eterna. Não quando nós morrermos, mas enquanto nós estamos vivos sobre a face da terra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João 17,3. Enquanto você abre, irmãos, eu quero declarar que a realidade da vida eterna começa quando você conhece a Cristo e não após a morte. Não quando você morrer, como eu já disse desde o início, mas quando somos alimentados por Cristo, que é a verdadeira árvore da vida. E então nós passamos ao quê? A conhecer essa vida eterna. Amém? João 17,3. Então, irmãos, a vida eterna, ela começa com Cristo. Amém? Ela não vai se dar início quando nós morrermos, mas ela se inicia em Cristo. João 17,3. Como falar João em japonês? Yohane Junanasetsu Junanasho. Junanasho Sansetsu. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, a vida eterna não é algo futuro. A vida eterna é algo presente. Aonde se dá quando nós conhecemos primeiramente ao Senhor como nosso Deus. E quando passamos a conhecer quem é o seu Filho, Cristo Jesus. E nós vamos passar a experimentar dessa vida eterna quando nós passarmos a comer de Cristo. Então a vida eterna não é apenas um destino, mas é algo presente e contínuo, aonde nós vamos experimentando a cada dia, ou seja, todos os dias. Então, essa vida eterna ela começa com o conhecimento vital de Cristo, como quem se alimenta de algo e é transformado. Assim como o corpo físico precisa de nutrientes reais, a nossa alma precisa da substância verdadeira, Cristo como nosso alimento. Então esse exemplo, irmãos, do alimento que o nosso corpo precisa, é um exemplo perfeito para a gente entender do que se trata de você comer a Cristo.
para que a gente possa ter acesso a essa vida eterna. Quando a gente, mesmo como adulto, se você passar a se alimentar de McDonald's todo dia, você pode ter certeza que vai dar ruim. Se eu não me engano, eu vi, acho que no YouTube, um rapaz que se alimentou, acho que durante 1 mês ou 3 meses só de McDonald's. Ele acabou com a sua saúde. Por quê? Porque um lanche, irmãos, ele não tem os nutrientes suficientes para que o nosso organismo permaneça funcionando. Então, se você não se alimenta de um alimento verdadeiro, um alimento sólido, onde você vai extrair os nutrientes, as vitaminas necessárias, o seu corpo não aguenta. E é da mesma forma no Evangelho. É a mesma forma no cristianismo. Se nós nos alimentarmos de palavras aonde a centralidade da mensagem não é Cristo, se o que você está aprendendo não se trata da pessoa de Cristo, você está se alimentando de McDonald's. Você não está se alimentando do alimento sólido e verdadeiro, da substância de Cristo. Você está comendo qualquer coisa para saciar a sua fome, mas não para alimentar o seu espírito. Que são coisas totalmente diferentes. Assim como o McDonald's, você come para matar a sua fome, mas não vai alimentar o seu corpo físico. Assim são as ministrações que nós temos visto hoje em dia. Assim como nós saímos para a rua e vemos uma gama de vários restaurantes para entrar e experimentar desses alimentos, assim é o Evangelho. Se você abrir o YouTube, quantos pregadores tem ali ministrando a palavra? E supostamente a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai ouvir uma palavra no YouTube e você vai estar se alimentando da substância de Cristo, da pessoa de Cristo. Isso não quer dizer que a sua saúde espiritual ela está sendo suprida. Porque se nós não soubermos discernir uma mensagem que leva a Cristo de uma mensagem que te leva ao McDonald's, você vai estar se alimentando de qualquer coisa. Então, irmãos, é necessário nós entendermos qual é o alimento verdadeiro. Amém? E o alimento verdadeiro é? João 6,35 vai dizer qual é o nosso alimento verdadeiro. Yohane? Roku no Sanji Gosetsu. Em João 6,35 vai dizer assim, ó: Eu sou o pão da vida. A quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, irmãos, Jesus ele não é apenas o pão, o alimento que nós precisamos, mas ele também é aquele que sacia a nossa sede. Você não vai não só alimentar o seu corpo espiritual, mas vai saciar a sede do teu espírito, a sede da tua alma, a fome da tua alma. Você vai estar se alimentando e bebendo da pessoa de Cristo, amém? Então, João 53 ao 58 vai dizer assim, ó. Nós lemos o versículo 6,35. Agora passa por Yonji Hatsetsu Goju Ichimade. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém? Amém. Vocês entenderam o que esse texto está falando? Se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós. Aqui a gente pode fazer outro paralelo. Se você come somente McDonald's, você não tem vida, porque a sua saúde física vai acabar. Então, esse texto está falando justamente disso. Se você não comer e não beber da carne e do sangue de Jesus, você não vai ter vida em você. E quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ou seja, se a gente come de Cristo, se a gente bebe de Cristo, a gente não vive por nós mesmos, nós vivemos por meio dele. E aqui eu coloco de novo aquele exemplo que eu tenho colocado sempre aqui para nós. Que é o quê? O galho enxertado na videira. O galho em si não tem vida, irmão. Mas quando ele é enxertado na videira, a vida da videira passa para o galho. E ambos vão ter vida. Assim somos eu e você. Se nós nos alimentarmos de Cristo, nós vamos ter a vida. Mas é a vida dele fluindo em nós, amém? E
Em Êxodo 16:4, tem algo muito interessante, irmãos. Abre o livro, como que é Êxodo em Hongojo? Fala pro Daniel. Êxodo 16:4. Aqui esse texto vai falar a respeito, irmãos, do povo que saiu da escravidão do Egito, foi para o deserto, e ali, passado algumas situações, o Senhor passou a enviar maná todos os dias. Então esse é o contexto. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Ou seja, assim como o maná no deserto sustentava o povo de Israel, Cristo, que era o maná vivo, mas não o pão de ontem, não serve para hoje. Ou seja, mas o pão de ontem não serve para hoje. O alimento é o quê? É diário. Foi dada uma instrução para o povo nesse dia. E a instrução foi a seguinte: vocês vão se alimentar agora do maná que eu vou enviar todos os dias. Porém, cada um vai pegar aquilo que vai consumir, digamos assim, e no outro dia vocês vão pegar de novo. Por quê? Porque tinha pessoas que pegavam um tanto para se alimentarem e guardavam um pouquinho para comer mais tarde. O que acontecia? Aquele maná estragava. Então, qual que era a pedagogia que Deus queria ensinar para o povo naqueles dias? Para que eles aprendessem a depender do maná que vinha do céu, do maná que o Senhor enviava para se alimentar diariamente. Eles não podiam pegar e guardar para amanhã. O Senhor queria que eles dependessem do alimento que vinha do céu para eles se alimentarem. E não do seu esforço físico ou da força do seu braço em fazer as coisas para poder ter depois para amanhã. Não, era simplesmente comeu, espera no outro dia, vai lá, pega de novo e se alimenta. O Senhor estava enviando para ele todos os dias. Ou seja, eu sustento vocês. Não se preocupem, porque o sustento vem do céu, não vem do esforço de vocês. Eu quero que vocês entendam que eu é quem provenho para você o hoje e o amanhã. E assim é eternamente. Então essa foi a instrução dada a Moisés, que instruiu o povo. E como vocês sabem, Jesus, ele era esse maná. Mas não só o maná. A gente vai entrar em determinado ponto aqui, onde Jesus, ele era a árvore da vida. Então, Jesus, ele se alimentava também do Pai. Por que eu estou falando isso? Assim como nós nos alimentamos de Cristo, Jesus, quando estava passeando pela terra aqui naqueles dias, ele dizia que se alimentava daquilo, ele se alimentava do Pai. Uma comida ele tinha e era qual? Fazer a vontade do meu Pai. Em João 4:34, ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 5:19, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Em João 6:57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, irmãos, Jesus ele não está falando para mim, para você fazer algo que ele não experimentou. Muito pelo contrário. Assim como Deus me enviou, eu vos envio a vós. Assim como eu me alimento do Pai que me enviou, assim vocês também se alimentem de mim, porque por meio de mim vocês vão viver. Então, irmãos, existe um princípio, existe um como assim. Amém? Então, Cristo vivia pelo Pai. Então, nós vivemos por Cristo. Essa é a cadeia de vida eterna e de dependência plena. Aí nós vamos entrar no Salmo 23, irmão. Salmo 23:1. Vocês conhecem de cor qual que é o Salmos 23? Salmo é Shiren? Shiren Nijilsan Itsesto. Iti. Salmos 23:1. E esse foi, acho que é o versículo que todo iniciante no Evangelho aprende, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um versículo que eu digo que eu aprendi também esse aí. Um versículo que eu acho que foi o primeiro que eu memorizei foi esse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que, irmãos, a gente sabe que até os dias de hoje
muitos pastores utilizam desse texto para falar que cuidam das suas ovelhas, né? Bom, mas não é esse o que eu quero falar. Amém? Vamos lá. A palavra pastor, irmão, no hebraico, carrega um sentido de alimentador e não apenas de cuidador. Por que eu estou falando isso? Eu citei a questão do pastor cuidar de ovelha, né? E realmente, naqueles dias, os pastores, eles cuidavam das ovelhas. Por isso, quando Jesus ele veio para ensinar as questões do reino que viria, um reino espiritual invisível, ele ele comparou muitas das vezes e trouxe muitas parábolas concernentes a pastor. Olha, eu sou o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Assim como nesse texto, eu sou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque as ovelhas no pasto, a ovelha não sabe fazer nada, irmão. É o pastor que tem que estar conduzindo. Não só para sair do lugar onde eles estão presos, para ir pastar e depois para voltar. É o pastor quem cuidava. Então é uma analogia onde o Senhor utilizou. Eu sou o pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, vocês precisam aprender que como ovelhas vocês têm um pastor que cuida de vocês. Então, só que essa analogia segue até os dias de hoje. Mas só que a figura do pastor não é apenas aquele que cuida, mas é o que alimenta. Aí talvez se pergunte, mas o que isso tem a ver com a gente? Não, tem tudo a ver. Porque a questão do alimento não é apenas aquele que cuida das pessoas de dentro da igreja. A responsabilidade de um pastor não é apenas cuidar das pessoas que vêm aqui, mas é de alimentá-las. E de alimentá-las não com o McDonald's, como eu tenho citado desde o início, mas alimentar com a pessoa de Cristo. Ele é o alimento que nós devemos servir para aqueles que estão com fome e com sede. E não qualquer outra coisa. Não esse evangelho diluído como a gente escuta muitos falando por aí. Então é alguém, irmãos, que provê. Cristo, ele é o nosso alimento e não aquele que provê tudo. Porque o que a gente tem aprendido é que Cristo pode te dar todas as coisas. Deus te dá tudo. Não, irmãos, Deus não é isso. Jesus Cristo não é isso. Cristo é o teu e o meu alimento. Nós precisamos nos alimentar dele. É claro, tem a palavra, busca o reino e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso não quer dizer que ele vai te dar todas as coisas. Ele vai te dar o básico. Porque os versículos anteriores vão falar daquilo que é básico para o ser humano viver. Então ele não te provê tudo. Porque Cristo ele não provê tudo para você. Porque ele é o seu alimento, ele é o meu alimento. Amém? Quando você se alimenta dele, nada te falta, pois a sua fome é o quê? É saciada. Ter a ele como alimento nos leva ao Éden, que vai entrar justamente naquele ponto onde eu falei, que ele era a árvore da vida. A árvore da vida simbolizava Cristo, lá no Jardim do Éden. Então Adão comia da árvore da vida e nada lhe faltava, pois ele estava o quê? Pleno. Quando ele se alimentava da árvore da vida não lhe faltava nada. No Éden ele simplesmente administrava aquilo que Deus confiou a Adão. E assim é para mim e para você também. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós estamos plenos dele. E quando nós temos a plenitude de Cristo, nada nos falta. Então, ser pastor não é apenas um título ou uma posição hierárquica, mas uma pessoa que provê, que alimenta o que outros precisam. Então, se você não é pastor, não se iluda com o título. É claro, pessoas vão ter esse título de pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Mas todos nós somos aqueles que alimenta e que provê aqueles que necessitam, aqueles que estão com fome e com sede. Você tem esse papel. Porque se você se alimenta de Cristo, você está pleno dele. E aquilo que você tem, você imparte para outra pessoa. É óbvio que se você não tem a Cristo, não tem o que você impartir para outro. Você vai talvez deixar a pessoa com mais fome ainda, ao invés de saciar a fome e a sede dele. Então você não precisa ter o título de pastor para alimentar alguém. Você precisa ser alimentado de Cristo para poder prover alguém. Porque você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa.
Nós não somos seguidores de Cristo, como nós já falamos. Nós somos portadores de Cristo. E aquilo que nós portamos, nós compartilhamos. Lucas 11:11. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Vai dizer assim: E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não, se Cristo é seu pastor, ele é o seu alimento. E como a figura de pastor, como eu disse, não é simplesmente um título, mas é aquele que alimenta e provê, então subentende-se que quando alguém que dá alimento e provê algo para outra pessoa, ele tem um encargo, digamos assim, de paternidade, irmãos. Que é isso que nós lemos aqui agora. E qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, você lhe dará uma pedra? Porque quando nós temos o entendimento, irmãos, de que Deus enviou o seu filho e o seu filho enviou os seus outros filhos, porque nós somos filhos, amém? Então, quando nós somos enviados como filhos, nós, na verdade, o nosso pai que nos enviou, ele já entende que se nós fomos enviados, nós fomos capacitados para exercer a função de pai. Porém, continuamos sendo filhos. Mas agora não mais sendo enviados como meninos, mas sendo enviados como pais. Pais que provêm e que alimentam aqueles que estão com fome e com sede. Porque a igreja, o entendimento apostólico, irmãos, é o entendimento de pais enviando filhos. Pais que cuidaram de filhos, que se tornaram pais aptos para exercer uma função. Por isso Jesus fala, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu não tenho outro lugar para estar. E quando Jesus fica maduro, o pai desce naquela passagem onde ele é batizado por João, vem uma pomba, desce, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, meu filho maduro, está apto para exercer aquilo para o qual eu dei como propósito para ele cumprir. Então, quando ele te alimenta, nada te falta, porque fome e sede são supridas por sua presença. Então, irmãos, essa conexão do Éden à árvore da vida, ela vai encontrar em Gênesis 2:9, a árvore da vida no meio do jardim. Em Apocalipse 2:7 vai dizer assim, ó, ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em João 6:51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como o maná que descia do céu para o povo do Egito comer lá no deserto, Jesus está falando, ó, aquele maná que descia para o povo comer, ó, sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para alimentar vocês. Aquele que come de mim e bebe de mim tem parte comigo e tem a minha vida. Então, quem comer deste pão viverá para sempre. Então, Cristo é hoje a árvore da vida. Como eu disse, existiam duas árvores no Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou a Adão, Adão, pode comer de todas as outras árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Se ele se alimentasse da árvore da vida, nós nunca estaríamos nesse ponto onde nós chegamos até os dias de hoje, sendo desconectados de Cristo. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho e cá estamos nós novamente enxertados na videira. Amém? Então, quando Adão comia da árvore, não lhe faltava nada. Havia plenitude em Adão. E hoje somos reconectados ao Éden quando nos alimentamos de Cristo. Ou seja, nós passamos a viver aquilo que Adão vivia no Éden antes da queda. Porque Adão ele comia da árvore da vida. E ele era pleno. Não lhe faltava nada. E quando nós hoje nos alimentamos de Cristo, nós estamos nos alimentando daquela árvore da vida. E nós estamos plenos, não nos falta nada. Então, irmãos, 2 Timóteo 2,11 vai dizer assim. 2 Timóteo 2 e versículo 11. A palavra fiel é esta, que se já morremos com ele, também com ele viveremos. Com ele quem? Com Jesus. Palavra fiel é esta, ou seja,
é uma palavra de verdade, de cumprimento de propósito. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está declarando essa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a fidelidade não é desempenho, é conformidade com a verdade. E Cristo é a própria verdade, amém? Então, Deus reconhece como fiel tudo aquilo que porta a vida do seu filho. Fiel é esta palavra. Aquilo que caminha juntamente com a palavra fidelidade, irmãos, é isso aqui, a verdade, que é o próprio Cristo. Então, se você faz algo que não nasceu em Cristo ou a partir de Cristo, Deus ele não reconhece como verdadeiro e fiel. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Vocês estão construindo casa agora, né? Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão planejando todo um projeto, um desenho de como vocês querem a casa. Eu quero uma casa com 4 quartos, eu quero uma casa com uma piscina e garagem para 3 carros. E aí você contrata uma empresa para construir essa casa ao qual o projeto lhe foi dado. E aí passam-se os meses, aí vocês confiando que essa pessoa ou essa empresa vai entregar o projeto conforme você deu na mão deles, e vocês estão tranquilos, não estão nem indo visitar lá o projeto, a casa. Aí ele chega para você, tá aqui a chave, pode ir lá visitar a casa porque tá prontinha. Aí vocês pegam a chave, vão lá. Bom, a nossa casa vai ter 4 quartos, vai ter piscina, vai ter garagem para 3 carros. Isso é uma maneira bem simples que eu tô falando, tá? Aí vocês chegam lá, entram na casa, só tem 2 quartos, não tem a piscina e só tem garagem para um carro. Aí eu te pergunto, essa empresa foi fiel e verdadeira com aquilo que você apresentou para ela? Não foi. Essa empresa, irmãos, ela não foi fiel ao desenho, ao projeto entregue a ela. Portanto, você não reconhece como sendo a sua casa. Por quê? Porque o projeto era um. Mas a empresa deu outro como projeto, como finalidade, como final, como aquilo que ela quis fazer para você. Então você não reconhece. Isso não é meu, porque eu te dei um projeto e você me deu outro. Era uma casa com 4 quartos, garagem para 3 carros e uma piscina, e você não me deu nada disso aqui. Então eu não reconheço como meu projeto. Assim é Deus na minha e na tua vida. Deus ele tem um projeto. E se a gente entrega qualquer outra coisa que não seja o desenho que ele fez, não, tá fora, ele não reconhece como sendo dele. Então a fidelidade, irmão, e a verdade, elas precisam caminhar juntas. Então a plenitude e suficiência em Cristo. O que isso vai significar na minha e na tua vida? De nós sermos plenos em Cristo quando nós nos alimentamos e matamos a nossa fome e a nossa sede. Filipenses 4, 12 e 13. O apóstolo Paulo diz assim: sei estar abatido e ser ter abundância. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é viver sem falta. Se tenho, amém. Se não tenho, amém do mesmo jeito. Pois Cristo me é suficiente. Não trata-se de ter ou não ter, mas trata-se em estar pleno. E porque eu sou pleno, nada me faz falta. Não importando as circunstâncias as quais eu estou atravessando. E como eu sempre falo, às vezes as más circunstâncias, muitas das vezes, é igual o Pedrão. Você dá uma olhadinha pro vento, dá uma olhadinha pro mar bravo, e aí você fala assim, me socorre aí. Mas isso não te tira a paz, como a gente tem falado. Isso não te causa tristeza e nem depressão. Você se alegra no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e falte o fruto da vide, todavia me alegrarei no Senhor. É assim que o apóstolo Paulo está falando. Sei estar abatido, sei ter abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque me falta nada, mas é porque eu estou pleno nele. João 6,35. Eu sou o pão da vida, Jesus mais uma vez fala. Quem crê em mim nunca terá sede. João 15,5. Sem mim nada podeis fazer.
Então, o verdadeiro cristianismo, irmãos, não é feito de atividades religiosas, mas de uma vida alimentada e nutrida por Cristo. Quando você come de Cristo e vive por Cristo, reflete a vida de quem? De Cristo. Não existe outra fonte, irmão. Então, a partir de hoje, se alimente da vida verdadeira. A vida eterna começa agora. Quando Cristo é a sua comida diária, como era no maná lá no deserto para o povo de Israel, essa é a nossa condição. É a dependência diária de Cristo. A dependência diária da pessoa de Cristo. E quando nós temos esse alimento, essa substância que é a sua própria vida, ainda que as coisas estejam ruins, irmão, a gente passa dando glória a Deus como a gente aprendeu. A gente se alegra no Senhor. Independente da circunstância. Amém? Então, a mensagem de hoje é: se alimente da fonte correta. Assim como a gente bebe da água. A gente não bebe qualquer tipo de água, hein? A gente não bebe água do córrego. Porque a gente sabe que não vai fazer bem para o nosso sistema imunológico. Então o alimento é a mesma coisa. Por isso que quando a gente não, né? Acho que os médicos falam essa frase. Bom, pelo menos eu utilizo dessa frase, né? Você é aquilo que você come. O que você comeu ontem é o que você é hoje. Então se você se alimenta mal, você pode ter certeza que o seu corpo físico vai expressar alguma coisa de nutriente faltando. Agora, se você tem uma alimentação boa, o seu corpo físico ele vai responder de uma maneira diferente, onde não vai faltar nada. Assim é a tua vida espiritual, irmão. Você não pode ouvir qualquer coisa no YouTube, ainda que seja um pastor famoso. Porque tem muita gente famosa que está ministrando uma palavra que não é o alimento verdadeiro que é Cristo. São palavras bonitas, são palavras com oratória, são palavras de uma pessoa que tem milhões de seguidores, mas isso não quer dizer nada. Assim como eu falei, Deus ele não reconhece um projeto que não é igual ao que ele deu para você fazer. Se você apresenta qualquer coisa fora de Cristo, Deus não reconhece como sendo o seu filho. Amém? Porque como eu disse e vou continuar dizendo sempre, irmão, Deus enfiou o seu filho com uma semente incorruptível e ele quer colher em mim você, o seu filho. Se não for o seu filho em mim você que está sendo gerado e formado, Deus ele não vai colher outra coisa. Se você planta semente de laranja, você espera colher laranja. Deus enviou o seu filho e ele quer colher o seu filho em nós. Amém?